Olá, bem-vindos ao programa Eleições 2024, onde trazemos análises, notícias e bastidores das principais capitais do Brasil sobre a corrida eleitoral. Eu sou André Martins, repórter aqui da Exame. Ao meu lado está Luciano Pádua, editor de macroeconomia. Luciano, bem-vindo novamente. Muito obrigado, André. E recebemos novamente também para debater aqui, trazer análise sobre as eleições, Cila Schumann, presidente do Instituto de Pesquisa Ideia. Cila, muito obrigado por novamente comparecer aqui na Exame. Obrigada a você, sempre um prazer estar aqui na Exame. E antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal da Exame e acessar o nosso site para acompanhar as principais notícias das eleições e também notícias de negócio, economia e do mundo. No programa de hoje a gente vai falar muito sobre as eleições de São Paulo e a gente tem uma novidade. O Ideia vai divulgar em primeira mão, junto com a Exame, aqui no programa e no site, o seu agregador de pesquisa. Antes de mais nada, eu queria que a Cila explicasse o que é esse agregador de pesquisa, que ele não é uma pesquisa eleitoral, correto? Exatamente. Um agregador de pesquisa, ele é um algoritmo que harmoniza as curvas das pesquisas. A gente está usando no nosso agregador Ideia Exame as pesquisas registradas, né, a partir de janeiro, né, desde janeiro desse ano, do ano eleitoral, os institutos são obrigados a registrar pesquisas. Então, o nosso critério é esse, é usar as pesquisas registradas. Nós usamos ainda 2, 3 pesquisas do ano passado, do final do ano passado, e a partir de agora entram só as registradas. E aí o agregador é isso, ele é um algoritmo que harmoniza as curvas. Então, ele preenche as lacunas ali entre os tempos, entre as pesquisas. É importante dizer que um agregador, ele não é a média das pesquisas, ele harmoniza a curva, como eu disse, né? Estou repetindo isso, mas é importante. Mas para ficar claro o que é. Mas, assim, tem sido um instrumento muito útil para a gente, né, que faz análise de pesquisa, exatamente porque tem muita pesquisa. E é importante a gente saber qual é a curva, enfim, qual é a tendência, né? Então, a gente consegue enxergar as tendências. O nosso agregador, a gente traz intenção de votos. Falo isso porque tem perguntas, por exemplo, que não dá para se colocar no agregador. Uma delas é rejeição. Porque cada instituto faz a pergunta de um jeito, então eu não consigo uniformizar esse dado. Agora, a intenção de voto, seja espontânea, seja estimulada, seja segundo turno, por exemplo, eu consigo colocar nessas curvas. Então, a gente vai começar a fazer esse trabalho juntos, o Ideia e a Exame, acho que vai ser muito bacana. A gente usa um agregador desenvolvido por um professor da Universidade da Carolina do Norte. Já usávamos junto com a Exame lá na eleição de 2022, vamos continuar usando agora e a gente tem sido bem eficiente nesse trabalho juntos. Então, Cila, quer dizer, é como se cada pesquisa fosse uma fotografiazinha do momento e o agregador permitisse a gente mais ou menos ter ali uma continuidade dessas fotografias, como você disse, harmonizadas. E o que importa para um agregador é a tendência, né? Você estava falando, então você tem uma noção, você tira um pouco do ruído da equação, é isso? Exatamente isso. E acho que como tem muitas pesquisas, muitas vezes a opinião pública até fica confusa com a divulgação, porque uma pesquisa diz uma coisa, outra diz outra, porque evidentemente que não existe a pesquisa perfeita, né? A gente costuma dizer isso, não existe nem a metodologia, nem a pesquisa perfeita. Cada pesquisa, como você falou, é uma fotografia, depende da metodologia, depende do questionário. Com o agregador, a gente harmoniza tudo isso e faz exatamente isso que você falou, da tendência. Então, para olhar, né, a gente ainda, no meu ver, a gente ainda está longe da eleição municipal, Sim. Cedo, né? Tanto é que a gente só começou a fazer o agregador agora porque a gente precisa iniciar ele com um número mínimo de pesquisas para que isso fique... Para que a modelagem faça sentido estatístico, né? Exatamente, para que a modelagem faça sentido. Por que eu falo que a gente está longe? Quando você olha as pesquisas espontâneas dos diferentes institutos, você tem ali 60% do eleitorado de São Paulo, né? E a gente está falando do agregador em São Paulo, Sim, né? É importante a gente falar disso, né? Você tem 60%, mais de 60% em alguns institutos do eleitorado de São Paulo que simplesmente não sabem quem vai votar. Eu acho que se fizesse a pergunta
que eleição tem esse ano, as pessoas tampouco saberiam dizer eleição para que é este ano. Então, o eleitor, ele, né, a gente trabalha com política, fica olhando para e passo tudo que está acontecendo. O eleitor não, ele está preocupado com outras coisas. Então, eu acho importante a gente olhar o agregador dentro de um espaço de tempo mesmo, né, que as tendências vão começar a partir de agora. Até porque, né, a gente vai olhar depois na curva do agregador, tem muitos candidatos que não estão formalizados. A gente só tem as convenções que formalizam os candidatos no final de julho, a partir do final de julho. Então, tem muito candidato que hoje está na pesquisa que vai sair. Tem institutos de pesquisa que fazem com alguns, outros institutos fazem com outros. Então, isso varia bastante. Tanto é que a gente teve no nosso agregador que colocar ali alguns candidatos que não pontuam, que pontuam muito pouco, a gente teve que juntá-los ali no não sabe né, nos indefinidos, porque a gente nem consegue fazer uma curva para eles. Não, total. Então, é cedo, mas acho que já dá para a gente saber muitas coisas do que vai ser essa eleição em São Paulo, olhando para o agregador, que acho que é o que a gente vai discutir hoje. Né? E aí eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui, tanto para quem está nos acompanhando, quanto para a gente olhar essa última atualização do agregador Ideia. Eu queria começar falando sobre o que na análise é colocado como o pelotão da frente, que é o atual prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos, né? O que a gente pode tirar olhando essa tendência sobre essas pesquisas, né? A gente pode dizer que o Boulos, ele está talvez numa queda e o Nunes está numa estabilidade. O que a gente pode tirar de análise desse pelotão da frente? Olha, a primeira resposta já está na tua pergunta, quando você fala de pelotão da frente. Acho que a gente consegue enxergar aqui muito claramente que tem dois pelotões, usando a expressão que você trouxe, claramente. O da frente e o de trás. Então, a eleição, até aqui, ela é sobre Ricardo Nunes, atual prefeito, e Guilherme Boulos, o candidato do PSOL. Ela é sobre isso. A gente tem embaixo candidatos que estão ali em torno de 10% ou menos. Então, a gente enxerga aí uma eleição bastante polarizada entre o candidato que é o incumbente e o seu candidato de oposição. Então, está muito claro aqui sobre o que é essa eleição de São Paulo. A segunda questão é que a gente vê ali uma curva de Ricardo Nunes finalmente ultrapassando, se encontrando com Guilherme Boulos. Eu falo finalmente porque o incumbente, em geral, ele tem uma situação, né, se a gente for olhar outras capitais, por exemplo, os atuais prefeitos estão numa condição muito mais favorável do que o Ricardo Nunes. Sim. Então, estão lá na frente. O Ricardo Nunes, como a gente vê, ele sai de um patamar ali muito mais abaixo, né? Ele teve ali uma queda e se recupera agora, dentro, né, desse agregador, ele se recupera e tem uma tendência ali de passar a se confirmar nas próximas pesquisas. Por que isso está acontecendo, né? Vou falar primeiro do Ricardo Nunes. É comum, é normal, é previsível que o prefeito incumbente ele consiga, durante a campanha eleitoral, mostrar serviço, né? Seja offline, né, seja de verdade, mostrar serviço de verdade, porque acaba que os candidatos guardam, né, obras e ações para fazer ali nessa reta final, exatamente para o eleitor ficar na cabeça que isso está sendo feito, seja porque ele começa a divulgar de uma forma mais organizada com relação à campanha o que ele tem feito. Então, no caso do Ricardo Nunes, né, a gente sabe, mas é preciso relembrar aqui que ele foi eleito vice, né? Ele não foi candidato a prefeito, não passou por uma campanha majoritária. Então, ele é desconhecido ainda hoje, né? Ele virou prefeito por conta do falecimento do Bruno Covas, que era o prefeito. Então, na verdade, ele tem a primeira campanha majoritária, de fato, agora. É muito diferente de uma condição de um prefeito que foi eleito ele próprio, né? Então, ele tem esse desafio, mas, enfim, é esperado que, na medida em que ele vá divulgando as ações dele, a
haja uma melhora de avaliação do governo dele. Isso está acontecendo, né? Ele está melhorando a avaliação da administração dele. Ele tem muito regular, esse prefeito, né? Então a gente costuma dizer que se ir de regular para bom é o caminho mais natural, e ele tem ali uma faixa bem grande de regular. Só para dar um exemplo aqui, por exemplo, Bolsonaro tinha uma faixa pequena de regular, né? Então ele tinha pouco para poder crescer, né? Era uma das dificuldades da eleição, da última eleição que a gente teve, né? Que foi a de 22 presidencial, por isso que eu estou trazendo ela. No caso do Nunes, ele tem, né? O que acontece com o Boulos nesse momento? Nada. Né? O Boulos ele tem uma situação exatamente ao contrário, né? O Boulos é muito conhecido porque ele foi candidato, né? Ele foi candidato recentemente, né? Então já passou por majoritária, muito conhecido, mas o Boulos tem uma rejeição muito grande, então ele tem um teto ali que a gente chama para crescer. E enquanto a eleição para o eleitor, na verdade, isso que eu estava falando antes, a eleição começa quando começa o horário eleitoral, quando você sabe quem são os candidatos ali, né? E isso não começou. Então, mesmo que ele esteja visitando muitos lugares, né? Ele está em plena campanha, o Boulos. Ele está realmente fazendo campanha, andando por aí com a Marta Suplicy, né? Que é uma prefeita muito bem avaliada, que vai ser a candidata a vice dele. O Nunes só agora resolveu quem vai ser o candidato a vice, né? O Boulos já tomou essa decisão há bastante mais tempo, com uma candidata, né, muito conhecida. Nesse momento é difícil que ele cresça a olhos vistos, digamos, porque, enfim, né, por essa... enfim, pelo eleitor também não está tão ligado, né? Na eleição. Então, acho que tem todos esses fatores, mas a gente vê aí pela primeira vez o Nunes, enfim, encontrando ali, talvez, invertendo essa curva. Então, acho que a gente inaugura o nosso agregador no momento bastante interessante da campanha, né? Com certeza, até porque a gente estava conversando antes aqui, falta 1 mês e meio para começar de fato a campanha. Acho que é bom lembrar ao espectador que todos esses que aqui estão são pré-candidatos, né? Não são candidatos de verdade, como a Cila falou. Há institutos que testam vários cenários. Então, nem sempre todos os candidatos estão no mesmo instituto. Daí até a nossa dificuldade de fazer um agregador antes, que precisa de uma massa de pesquisas relevante para que o modelo possa parar de pé, né? Agora, mesmo diante disso, Cila, olhando para esse gráfico, me parece que ali o Boulos ele vinha numa estabilidade de fevereiro a meados de abril, razoavelmente tranquilo, perto dos 30%. E ele perdeu esse ímpeto aqui. Você acha que isso é uma coisa absolutamente natural do momento que a gente está, ou é uma fonte de preocupação para a campanha do Boulos? Olha, eu acho assim que entrando outros candidatos, eles acabam tirando voto naturalmente, né? Então você tem a entrada de candidatos bastante conhecidos, e a gente aqui sempre está falando da pesquisa estimulada, tá? Nesse gráfico que a gente tá olhando, a gente não está olhando. Então, só para deixar claro, a espontânea é aquela pergunta em que você pergunta em quem você vai votar e não apresenta nada. A pessoa tem que saber já quem são os candidatos. Quando você fala da estimulada, que é esse caso aqui, você apresenta uma lista de candidatos. Então, quando você coloca, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um Datena, que é uma pessoa absolutamente conhecida, um apresentador de TV, enfim, ele chama tradicional, atenção, ele chama atenção e acaba tirando votos de um ou de outro, né? Então, nesse caso, tira voto também do Boulos e tira bastante voto do Boulos, no caso, que faz essas diferenças também. Perfeito. Né? Quando você olha um Pablo Marçal, ele também tira votos, ele ameaça muito mais o Nunes pelo espectro de onde ele está colocado, mas acaba tirando voto de tudo que é lado. Sim. Por quê? Porque são candidatos, são nomes muito conhecidos. Então, eles dão uma misturada no tabuleiro, sendo que a gente não sabe, né, esses dois que eu falei, a gente não sabe se serão de fato candidatos. Exatamente. Né? Então, e aproveitando, eu já ia perguntar do segundo pelotão, né? Falando sobre o Pablo Marçal, a gente tem intensificado aqui na Exame conversas com campanhas de todos os candidatos. Existe um receio hoje dentro de campanhas, principalmente mais à direita, como do centro-direita do Nunes e do Datena, desse que algumas pessoas já chamam de talvez um fenômeno Marçal, que ele entrou na pesquisa e ele já entrou num patamar de 10%, como
outros pré-candidatos, como a Tabata Amaral, estava sempre ali no 8, 10, há meses se colocando como postulante a disputar a eleição. Como que você vê o Pablo Marçal, essa pré-candidatura que pode ser que não vingue, mas até o momento ele garante que ele vai ser candidato. Como que você vê e esse desafio que ele tem de estar num partido que não tem tempo de TV, né? Sendo uma pessoa muito forte nas redes, né? Será que essa tendência de alta dele é mais pela surpresa de ele ser um nome conhecido ou essa tendência pode ser que se confirme e ele se aproximar desse primeiro pelotão? Um candidato como ele, eu diria que ele tem, né, o mesmo poder hoje em dia que alguém de televisão como o Datena, né? Ele tem essa força de internet, de TikTok, de Instagram, enfim, de redes sociais importantes, onde ele é fortíssimo, né? Então ele é uma pessoa conhecida. Acho importante a gente falar que, né, e até falando da sua pergunta anterior, eu queria acrescentar e comentar por causa da sua pergunta atual, que a eleição municipal é a que mais pode trazer surpresas, tá? A eleição municipal é muito rápido você ter aqui, mudança de cenário. 2016 dói. Exato. Tinha 5% às vésperas do primeiro turno. Exatamente. Então, a eleição municipal, esse fenômeno é muito mais comum. Então, não se pode dizer hoje o que vai acontecer no dia da eleição. Nunca se pode, mas tem eleições que você, enfim, enxerga um cenário mais lógico. Aqui pode acontecer mudanças entre os dois e entre os de baixo. Agora, num cenário normal, na minha, cultura de muitos anos fazendo o que a gente faz, essa eleição ela é sobre o incumbente e o seu opositor, que é o Boulos, né? Então, ela é uma eleição de dois mundos, de duas visões, com dois candidatos colocados com muita força, um apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, o outro apoiado pelo presidente Lula. Então, numa coisa clássica, eu diria que a eleição é sobre isso. Agora, um Pablo Marçal, ele entra para ser o outsider, para ser, né, não gosto do Nunes, então achei ali o meu candidato. Eu acho que tem muitos desafios para além de você ser conhecido, né? Como a gente falava, a administração do Nunes, ela começa a ser melhor avaliada nesse momento. Ele tem rejeição, mas não é uma rejeição pessoal, até porque ele tem uma rejeição muito mais porque as pessoas não o conhecem do que por uma rejeição pessoal. Então eu não vejo muito espaço para outro candidato ocupar, né, esse espaço, exatamente. Agora, preocupação das campanhas tem que haver, não é? Porque o Pablo Marçal, por exemplo, ele se identifica muito mais com o ex-presidente Bolsonaro do que o próprio Nunes, que tem essa dúvida, às vezes a gente percebe, mas eu sou Bolsonaro ou eu não sou Bolsonaro, né? De que lado que eu... Um pé em cada canoa ali, pé em cada canoa. Tanto é que agora teve a decisão do seu vice, né? Que é um vice absolutamente de direita, né? Escolhido ali pelo governador Tarcísio, Rota, né? A gente vai falar, eu acho, dos temas, né? Então, acho que ele se coloca e se preocupa em ser o candidato, porque, na verdade, assim, a campanha municipal, ela não é sobre Bolsonaro e Lula, vejam. Acho que isso, né, a gente até conversou, eu acho, num episódio anterior, de que isso tem muita gente que quer que seja, mas não é, né? A eleição municipal é sobre a cidade. Mas que você tem aqui, né, o que tradicionalmente a gente chama, em geral, mas especialmente em São Paulo, de campo do vermelho e campo azul, a gente tem. Sim. Né? Quer dizer, então, são, enfim, duas vertentes ali, numa está o Nunes e na outra está o Boulos. Então, acho que o Boulos se preocupou ali em algum momento com a Tabata, né? Cada um se preocupa ali com quem possa ameaçar. E, de fato, o Pablo Marçal, ele ameaça o Nunes nesse sentido, dele ser Bolsonaro raiz, de não haver nenhuma dúvida de que lado ele está. Não tem o Nunes está há um tempo tentando tirar a foto com o Bolsonaro. E o próprio, conversando nos bastidores, o próprio aceleração desse anúncio do vice, que até na entrevista que ele deu aqui na Exame, ele falou que não, julho, só em julho, só na convenção, ela foi acelerada depois dessa foto. Exatamente. Mas também assim, aí a gente está falando mais de jogo político do que de pesquisa, é também um jeito da direita forçar o Nunes a vir para esse lado. Sim.
não é? Tem um... Né? Tem um jeito de dizer, tá bom, você não quer, então a gente tem a gente outra... vai achar um outro aqui. A gente vai achar um outro, que era o papel do Salles no começo, lembra? Né? O próprio Marçal, ele tem esse discurso que ele está entrando para representar o Exatamente. Salles, né? O Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Do governo atual Bolsonaro. Deputado federal, né? Atual deputado federal, que é bastante, né, identificado. Obrigada pela palavra, eu ia usar uma pior. Ele é bastante identificado, mas assim, quando eu olho para esse gráfico, o Sila, antes da gente dar uma mergulhada maior, o que eu vejo assim é que, por um lado, o Boulos tem uma pré-candidata que pode roubar, me parece óbvia, de roubar votos dele, que é a Tabata. Enquanto, do lado do Nunes, ele tem o Datena, o Marçal, o próprio Kim Kataguiri e os outros ali, ainda há mais a Marina, tem outras vertentes de direita. Quer dizer, fez-se um pouco de um bolo, né, de centro-direita, que pode, me parece que, apesar desse crescimento do Nunes, e a gente vê que ele tem muito mais para explorar, para expandir do que o Boulos, ele tem esse bolo aqui que eu imagino que a campanha dele nas próximas 6 semanas vai ficar negociando muito para poder diminuir esses nomes, né? Assim, mas eu vejo que, queria entender se você concorda comigo de que tem muito mais gente para disputar voto com o Nunes do que com o Boulos, né? Sim, mas olhando o copo meio cheio do que você está falando, significa também que você tem muito mais eleitores identificados com esse campo dele. Quer dizer, cada candidato desse que ele tirar... É um a mais para ele. É um a mais para ele e não para o outro lado. Né? O Datena eu acho que come de todo mundo. Né? Porque o Datena o Datena é uma figura popular, é outra coisa. É outra coisa, né? Ele não o Datena não nasceu nessa lacração política do Kim, né, que ele já internet. passou de PT. Exato, o Datena Não, e ele é o eterno candidato, né? Sim. Toda a eleição que eu me lembro em São Paulo tem o Datena, né? Inclusive, que depois, agora ele saiu de férias, né? Exato. Isso. Então, dia 30 de junho é a data limite, não é? Isso, mas o que a gente conversou até com o presidente municipal do diretório aqui de São Paulo, o José Aníbal, é que já existe um acordo com a Band em relação a ele sair de férias e depois ele ter uma licença não remunerada para fazer a campanha. E, assim, conversando, para além de quem articulou, né, que foi o presidente municipal, acabei conversando com outros atores ali do PSDB que, sei lá, há 1 mês e meio atrás, quando começou a conversa, estavam muito mais céticos, eles estão muito mais confiantes. Então, assim, e o próprio Datena, eu estive lá no dia do lançamento da pré-campanha, ele até citou que, não, dessa vez eu vou até o fim, mas a gente tem que ver. Mas a pergunta é exatamente, você falou que ele é popular, e até o momento, no lançamento da pré-candidatura, ele falou muito sobre segurança, que parece que é uma das as pesquisas mostram que é a principal preocupação do morador de São Paulo. Como que você imagina, se essa campanha realmente vingar, como que você imagina que ela vai tentar se colocar, né? Ela vai tentar se colocar como puxar talvez votos do Boulos também, por ser popular, defesa do pobre, que ele fala muito disso, mas também falando desde o combate ao crime organizado a outras questões de segurança. Eu acho que é importante também a gente lembrar que o PSDB, né, que é um partido que está muito enfraquecido nacionalmente, um partido que está ali definhando, né, com todo o respeito à sua história, ele tinha em São Paulo um prefeito. Né, o Bruno Covas foi eleito, ou seja, a última eleição de São Paulo foi eleito um prefeito do PSDB. Então eu entendo também o lado do PSDB de fazer de tudo. De fazer de tudo para ter um candidato ali. Com certeza. Né, o Datena foi, né, não é um quadro histórico do PSDB de forma alguma, 10 né? Partidos. Já 11. Fico imaginando o Franco Montoro lá do alto do céu olhando para isso, né? Mas enfim. Entendo esse lado. Com relação à segurança, né, segurança é um assunto que voltou para a agenda da sociedade, né, um assunto que tinha saído. E em São Paulo, especialmente, ele está muito na agenda por uma série de questões, seja a Cracolândia, seja o que aconteceu no Guarujá, por todo o debate que tem com relação a câmeras, com a própria postura do governador Tarcísio com relação a esse tema. Então, é um assunto que entrou na agenda, mas não é um assunto da prefeitura. Isso eu ia também... Né? Não é um assunto da administração municipal. Eles vão ter que falar sobre, mas não tem o que fazer muito, né? Exatamente. Talvez a Guarda Municipal... tem muita gente que fala em Guarda Municipal armada, mas evidentemente... O Kim Kataguiri veio aqui e defendeu... mas evidentemente que a função da Guarda Municipal não é essa, né? A Guarda Municipal ela foi criada, gente, para ela cuidar
do patrimônio patrimônio público, público, zeladoria da cidade. Ela não tem nem esse preparo, nem nada disso, né? Então, seria criar uma força paralela ali, né, às demais polícias, e isso em toda a campanha é discutido e nunca vai para frente, porque de fato não é para isso. Mas esse vai ser um assunto da campanha, porque a população está pedindo esse assunto. Mas vai ser muito mais se entrarem essas figuras, porque assim, segurança pública não é um assunto do Boulos, né? Como o André falou, o assunto do Boulos é um assunto mais social, um assunto de habitação. Ele fala de outros temas que são caros à população, mas segurança pública não é um deles. Tampouco é um assunto do Nunes, né? Que não tem uma ligação com esse tema e que sua prefeitura também não lida com isso. Então, em ficando polarizado entre os dois, se sou marqueteira de um deles, eu não entro no assunto de segurança pública. Eu começo a pautar outros assuntos que viram a discussão da eleição, porque existe a agenda da sociedade, mas existe a agenda que é colocada pelas campanhas. Agora, Datena vai falar disso, porque que serviço Datena tem para mostrar pela cidade de São Paulo? Nenhum, né? Ele até agora foi um apresentador que tem um programa que fala muito de segurança. Então, ele vai trazer esse tema. Então, acho que a gente ainda não... né, assim, a relação entre o que é importante para o eleitor e o que as campanhas vão colocar ainda não está muito claro, porque também é importante para o eleitor, né, logo depois de segurança, vem a questão da saúde, que é crônica, né, e a gente já teve candidato eleito por conta disso, né, de saúde. Vem a questão da educação, que sempre é um tema importante, mas tem questões da cidade, por exemplo, trânsito. É uma percepção do eleitor de São Paulo que o trânsito tem piorado. A gente mobilidade, de maneira geral. Mobilidade. Né? A gente tem um problema crônico de transporte coletivo na cidade. Então, a Marta, por exemplo, né, tem o bilhete único. Então, eu imagino que o Boulos vai trazer... Ele já colocou muito essa bastante agenda. Esse tema. Né? O governo está ampliando linhas do metrô. É provável que o Nunes se aproprie de alguma forma desse tema. Então, eu acho que assim, essa agenda ainda vai ter uma modificação. Mas você não acha que quando, apesar de ser uma costura de acordo para trazer o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando o atual prefeito ele traz um coronel da reserva da PM, verdade, o Ricardo Melo Araújo, para ser seu vice, ele não está trazendo essa discussão para ele? Ele está. Eu tenho dúvida de que essa é uma boa estratégia, mas eu entendo a estratégia dele e que foi uma estratégia imposta, né? Não foi a escolha do Nunes, né? É uma estratégia de quem enxerga o mundo desse jeito, né? Digamos assim. E por que você acha que é uma estratégia que não que pode não ser? Não, exatamente por isso, porque você traz um tema que não é da eleição. O que ele vai conseguir fazer? O que o ex-comandante da Rota vai fazer com relação à segurança? Porque ele não pode. Lembrando para o espectador que quem cuida da PM é o governo do Estado. Exato. É interessante a gente falando aqui como o Tarcísio e seu governo vão ter um papel também nessa eleição, né? Porque os metrôs, quem vai inaugurar vai ser o Tarcísio. Exato, uma série de coisas, os acordos entre metrô, ônibus, uma série de coisas dependem do governo estadual, né? Que é um clássico de uma campanha de dois incumbentes, né? É um clássico de uma campanha em que o governador vai se mostrar... Para fazer o seu... Vai mostrar que, tendo um prefeito do lado dele, as coisas vão ser facilitadas, né? Isso é um clássico de campanha também. Então, o que eu imagino na área de segurança que o Nunes vai propor com esse candidato a vice? Vai ter uma integração maior entre as polícias e o município, vai ter informação, vai ter isso, vai ter aquilo. Se a população vai acreditar ou não é outra questão, de que jeito que eles vão vender isso, né? Mas que não é exatamente uma solução para a segurança. Não é, mas assim, eu entendo também que eles queiram trazer esse tema, até porque o Boulos, como eu disse, não tem nesse tema, ele perde. Né? Porque ele não tem, e a esquerda perde em geral nesse tema também, porque direitos humanos nem sempre é o que a população que quer segurança quer. Né? Quer dizer, quando você fala de bandido bom e bandido morto, é um assunto que as pessoas entendem muito mais facilmente. Sim, essa mensagem é muito clara. Então, você tem um cara da Rota, né? Essa mensagem fica muito clara de que ele está se preocupando com isso. Agora, quando eu falo que assim, o vice ele não tem uma participação
tão grande Sim. na campanha. E vice por vice, o Boulos tem uma vice muito mais famosa, né? A Marta agrega demais ao Boulos, porque assim, outro problema, né? Eu falei de Datena e tal, mas o Boulos também não tem o que mostrar para a cidade de São Paulo. Não é? Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Então, ele trazendo a Marta com todo o enxoval da Marta, que é grande, que ainda está na memória das pessoas, ele traz tudo isso. Então, ali eu acho que foi uma jogada importante. Acho que os dois fizeram jogadas importantes, trazendo aí esses perfis de vices. Eu queria fazer uma outra pergunta. A gente estava falando do Tarcísio, Sila, não sei o que você acha, mas eu tenho a impressão muito nítida de que para o Tarcísio essa eleição é um grande teste da capacidade dele de criar um tarcisismo, vamos chamar assim, né? De criar uma corrente política sua. E você vê a digital do Tarcísio na campanha do Nunes com muito mais presença do que a do Bolsonaro, por exemplo, né? Você concorda com essa minha percepção? Você acha que é um teste também pro Tarcísio? Sim, acho que é um teste. E o governador tem muito mais relação com a eleição municipal do que um presidente ou um ex-presidente, né? Por exemplo, por mais que você veja, o presidente Lula, inclusive, fez campanha antecipada para o Boulos e não mudou nada a vida do Boulos, né? Sim. Então, claro que a presença do PT e do presidente, né, São Paulo... Energiza. São Paulo tem uma presença grande do PT, histórica, energiza, acho que é uma boa palavra, mas não define, né? Não é que, né, não define. Acho que não define. A do governador, sim, né? O governador, ele tem uma presença, inclusive é muito comum os governadores fazerem campanha, não só na capital, mas no interior, a presença do governador num palanque, não que de um presidente ou ex-presidente não seja importante, mas do governador, como eu falei, ele é muito ligado, porque o governo do estado, ele... né, faz muitas coisas com os municípios, né? Não que o governo federal não faça, mas é muito direto ali, né? Sim. Verba, programas integrados, tudo isso. Então, acho que é um asset você dizer que você está alinhado com o governo do estado. A gente até, conversando de bastidor, teve uma matéria, para quem não leu ainda no site da Exame, sobre as palavras de ordem na campanha do Nunes, né? E o Tarcísio era uma delas, né? Tarcísio, obras... porque ele tem uma aprovação muito alta na cidade de São Paulo. Exatamente, né? Não. E o Tarcísio é um governador em ascensão aí da sua popularidade, né? Ele também está... Né? 58%, eu acho que é a última pesquisa que a gente Exatamente. divulgou, Então, assim. Claro que não é um agregador de pesquisa, mas... Não, mas além de tudo, ele está bem avaliado, que não é o caso do presidente Lula na cidade de São Paulo. Para a gente fechar esse bloco de presidentes e tal, o presidente Lula, recentemente, tem feito umas declarações que têm sido consideradas até um pouco controversas, né? Para a gente ficar nesse campo. Você acha que esse momento é melhor para o Boulos esconder o Lula ou abraçar essa atitude que o Lula tem tido? Você acha que o momento do Lula pode afetar o Boulos negativamente? Eu acho que não afeta negativamente porque o Lula está exatamente falando para esse eleitorado do Boulos, né? Ele está falando para o eleitorado interno, que a gente chama. Né? Ele tem falado para os seus, né? Quando ele fala de taxa de, enfim, de todas Banco Central. O Banco Central, claro que é uma preocupação geral, mas esse tipo de discurso que o presidente Lula tem feito é muito para os seus. Então, acho que isso não atrapalha o Boulos, porque esse eleitorado do Boulos ele está muito definido. Veja, todo mundo tem que achar o indeciso, o eleitor do meio, ou roubado o eleitor do segundo, do coleguinha, exatamente. Então, também ninguém pode ficar tão para lá ou tão para cá. Tem um momento, né, quando a gente chama de mercado de voto, né? O mercado de voto é o mercado a ser conquistado, não é um mercado que você já tem, né? Sim. Então, mas acho que você usou a palavra energiza, acho que é bem boa para esse caso. Perfeito. E agora falando sobre o Boulos, conversando com a campanha também, a percepção é que ele está vendo esse cenário, como o Luciano colocou e você trouxe também, de muitas pré-candidaturas de direita, ali centro-direita, talvez até prejudicando o Nunes, eles vêm de forma positiva a entrada do Datena, a entrada do Pablo Marçal, por confundir esse cenário, e ele tá jogando parado porque ele não tem tido muitas novas notícias, assim, né? Ele anunciou a Marta no começo do ano.
esse cenário, ele está beneficiando Boulos de alguma forma? E será que com isso, essa tendência que ele está tendo de queda, ela pode estabilizar? Talvez ele fique ali por não ter ninguém puxando tantos votos dele. Claro que quando começar a campanha, ele tem ali talvez a Tabata Amaral como a principal oponente dentro do campo ali de centro-esquerda. Então, como que você analisa esse momento da campanha do Boulos? Por enquanto eu falaria em flutuação, eu não falo em queda, né? Não há uma queda de fato. Acho que ele deve achar bom também que o outro tem que ficar muito ocupado, né, com todas essas... Não com ele, né? Tem que ocupar com outros... Se ocupar com o seu quintal, né? Eles estão ali bastante ocupados. E acho que ele está ali administrando o tempo dele, né? Ele tem um eleitorado bastante sólido, né? Ele como eu disse, ele é conhecido. Enfim, ele tem um eleitorado sólido. Teve um desempenho muito bom em 2020, né? Exato, a Marta Suplicy também tem um eleitorado sólido, então acho que eles estão ali, né? E ele é um candidato de oposição atira, né? Então ele tem feito muito um trabalho de base, ele tem trabalhado muito, né? Ele tem, como eu disse, visitado muito a cidade. Nas últimas semanas tem muitas agendas aqui em São Paulo. Exato, não é que ele está parado, né? Literalmente. Ele está jogando parado no sentido de não estar polemizando, né? Mas está focando no que tem que ser feito. No que tem que ser feito, que é um trabalho, no momento, importante, né? E quando você fala de redes sociais, é claro que o Pablo Marçal é um fenômeno das redes sociais, é uma outra coisa, mas o Boulos tem uma rede social bastante ativa, importante, enfim, ele já tem esse colchão todo aí para frente, né? Quando você olha assim, um candidato que teria que começar a fazer esse trabalho é muito difícil em ano eleitoral, né? E acho que é bom também se você falando disso, porque você bota a bola no chão. A gente, como jornalista, de alguma maneira, a gente torce pelo um fato novo. Torce pela notícia. A gente torce pela notícia. E assim, o Pablo Marçal começando em 10, a gente já começa a imaginar ele em 20, 25, porque essa é uma notícia. E é bom, assim, você ver que tem uma tendência também de todo mundo a querer ir por esse lado. E às vezes é bom a gente fazer um freio de mão. Peraí, gente, olha só. É uma campanha de incumbente e seu opositor. Pode ser que haja uma zebra, que pode ser tanto da Atena, que pode ser tanto Marçal, mas eu acho que é legal a gente porque realmente é um incumbente. E quando você fala dos fundamentos do Nunes, quando a gente olha friamente, ele parece só ter para onde crescer. Tem baixa rejeição, tem a máquina na mão, tem muito o que mostrar, não é conhecido, rejeitado por conhecimento. Então, assim, ele tem muito mais para crescer do que para não crescer. Se ele vai capturar essa oportunidade, é uma grande dúvida, né? Então, eu acho que eu só queria... E vê-lo como candidato, assim, porque a impressão que eu tenho, né, enfim, a visão que eu tenho do Nunes é ele como um sujeito muito, até tímido, né? Para ser candidato, né? Então, acho que isso que você falou dele aproveitar a oportunidade, é claro que quando a campanha se estrutura ali em programas eleitorais, em peças de campanha, né? O programa eleitoral hoje, né, eu chamo de programa eleitoral, mas enfim, é toda a comunicação oficial entrando em ação e os dois, né, têm profissionais muito capacitados, cada um com o seu já de bastante tempo, não é que são campanhas que estão pensando no que vão fazer, não é isso. Como né? a do Datena, né, que está começando agora. Exato, eles, sabe, do Pablo. Né, eles têm ali um esquema de comunicação já funcionando, tanto o Boulos quanto o Nunes, né? Então eu acho que ele vai se colocar, né? Ali de uma forma, o candidato muitas vezes até aprende como falar, né? Isso eu falo da minha experiência. Sim, durante a campanha. Durante a campanha, porque você vai fazendo, né? Ele vai falando e ele vai repetindo aquela mensagem e aí ele tem isso facilitado. Mesmo os candidatos que não são tão bons em comunicação, eles acabam se tornando, né? Levam aquela mensagem porque, enfim, a campanha empurra para isso, né? Mas até hoje eu vejo, né? Eu já tive, por exemplo, em eventos em que o Nunes foi convidado para falar e não quis. Não quis. Quer dizer... por uma questão, ele fala, não, eu não vou falar porque não tem outros candidatos aqui, eu não vou usar... Não, ninguém quer saber de campanha aqui, para que eu vou falar? Então, ele tem um pouco isso, que eu não sei se é um estilo ou se é... Né? Mas, enfim, que é dele, né? Eu pessoalmente já vi isso acontecer algumas vezes, né? E é o pessoal em volta dele desesperado, pelo amor de Deus, as pessoas precisam te conhecer. Ele vai ter que mergulhar, né? Mas a campanha vai fazer isso por ele, né? Não tem como o candidato durante a campanha dizer que não vai falar, exatamente, né? Não teremos essa... Eu acho que durante o nosso programa que a gente falou muito sobre
o que é a eleição, né? Nesse momento é o prefeito e o seu opositor, mas uma figura que está desde o início da pré-campanha é a deputada federal Tabata Amaral, né? A gente viu no agregador que ela tem se mantido estável ali com seus 8%, algumas pesquisas ela aparece com 10%, outras ela aparece com até menos. Como que você vê a Tabata nesse momento? Ela tem apostado muito nas redes sociais, que até você colocou nos outros programas, que é o ponto forte dela, apostado em trazer as vitórias dela como deputada federal e falar que ela tem um time de notáveis ali, mas ela teve até algumas perdas, né? A própria articulação com o PSDB para ter um vice, Datena, com o próprio Datena, mesmo que não fosse o Datena, tinha uma expectativa, ainda existe, mas acham que é bem menor, de que possa acontecer, mas ela acabou tendo uma derrota ali, né, de ter pelo menos um partido e não ficar tão isolada. Então, como que você vê esse momento da Tabata sendo essa figura que ela não está no pelotão da frente, ela está misturada ali com esses novos nomes, mas ela também não trouxe tantas novas notícias, né? Eu diria que a Tabata ela tem mostrado a sua força em São Paulo, né? Quer dizer, ela é uma moça jovem, né? No seu segundo mandato, e mostra essa força já saindo desse patamar. Quer dizer, é bastante impressionante, mostra aí a avenida que ela tem pela frente, né? Ela é uma deputada muito ligada com São Paulo, muito ligada com temas específicos, né? Então, ela realmente, né, quando a gente fala de mostrar coisas, ela tem o que mostrar, apesar dela estar no legislativo, né? Agora, muito difícil você furar essa bolha exatamente, não só pela cabeça da opinião pública, de ter esse incumbente, de ter esse candidato que é tão conhecido como Boulos, mas também em termos estruturais, né, financeiros. Enfim, ela é a candidata do vice-presidente, Alckmin, né? Então, ela, né, não é que ela é a candidata de um partido nanico, não é nada disso, mas é diferente, né? Quando a gente fala de marqueteiros, é diferente, né? Ela já teve uma troca ali, né? É outro jeito de estruturar uma campanha. Eu acho, pessoalmente, que é bom ter a Tabata na campanha, né? Porque é uma figura que vai provocar bastante os candidatos, né? Eu não sei até onde que eles vão morder a isca. Vão morder a isca, mas ela vai provocar bastante. Então, se tiver debates, tudo isso, ela vai ser uma figura importante em trazer discussões sobre políticas públicas, mas bastante, né, nesse quadro que a gente vê hoje, improvável um crescimento vertiginoso da Tabata, porque ali no final acontece muito essa questão do voto útil, né? Total. E, então o eleitor não quer perder o voto nessa... Não, de forma alguma. Essa máxima, né? O eleitor não quer perder o voto, eu acho incrível, né? Você não perde o voto, né? Você vota em quem você acredita. Mas eu acho interessante com ela que, assim, do ponto de vista político também, pensando na carreira dela... Extraordinário. Para ela é ganha-ganha essa eleição, né? Até porque ela tem mais 2 anos. Como deputada. Né? Cabe explicar aqui que quando você está no executivo, você precisa se desincompatibilizar e sair do seu cargo. Quando você está no legislativo, você não precisa. Então, ela continua deputada federal, embora ela seja candidata. Tem risco zero, né? Ela volta, faz um trabalho de... não vou entrar em juízo de valor se é bom ou ruim, porque cada um vai poder julgar por si, mas um trabalho de destaque. Exato. Ela consegue pautar em alguma medida alguns assuntos nacionalmente. E como a gente falou anteriormente aqui, a importância de você ter uma eleição majoritária. Veja a importância que teve na carreira do Boulos ele ter uma eleição majoritária. Exato. O resultado que ele teve em 22. Exatamente. Né? Veja como é difícil para o Nunes ser candidato sem ter tido, porque ele teve uma participação mínima, se não nula, na campanha de comunicação do Bruno Covas na época, né? Acho que você não lembra de ter visto o Nunes na campanha, Muito pouco, né? Então, porque é isso que acontece com um candidato a vice, exceto quando você tem uma Marta Suplicy, e aí a gente vai ver aí como é que vai ser o aproveitamento do candidato do Nunes nisso. Mas assim, o que o Nunes tem de forte hoje, né, que a gente vê nas pesquisas? Obra, né, ele está realizando muita obra, então São Paulo está essa confusão de um canteiro de obra, né? E ele tem investido muito na limpeza pública, que também é um tema
que numa eleição municipal, especialmente a de São Paulo, chama a atenção, porque essa coisa da zeladoria, do cuidado com a cidade, né, incomoda muito. Mesmo, né? É uma percepção. Então, ele tem crescido aí em temas que não tem nada a ver com segurança, como eu falava lá no início, né, com temas que são próprios da cidade. É uma mesmo, realidade, né? A pessoa está circulando pela cidade, ela vai exatamente, perceber que a ela cidade tá mais enxerga e ele investiu nisso, ele está com muito dinheiro, né, para investir, ele tem investido, então acaba que, enfim, fica nesses temas, como você falou, da realidade. Né? Acho que antes da gente encerrar, a gente falou muito de São Paulo, mas como a gente está falando de incumbente, a gente queria trazer 2 cenários aqui para a discussão que foi notícia nas últimas semanas. A gente tem no Rio o Eduardo Paes, que ele é candidato à reeleição e ele está muito bem nas pesquisas, assim como o Campos em Recife. Né? E existe uma disputa pela vice muito por conta deles serem tão bem avaliados, estarem na frente nas pesquisas de intenção de voto e serem potenciais, até pensando em 26, potenciais candidatos ao governo dos seus respectivos estados. E existe uma disputa ali para o PT ter essas vices. O PT se posicionou como insistindo para ter a vice nessas localidades, porque assim, na prática, em 26... São grandes cidades e 26, se o PT é vice, ele acaba virando prefeito, né? O que a gente pode esperar? Eu citei Rio e Recife, mas assim, dessas movimentações de políticas, assim, em algumas capitais que até o prefeito ele está bem avaliado, né? Dessas negociações. O que você traz de análise, de leitura sobre isso? Ótimo. Bom, primeiro só falar por que a gente está fazendo o agregador em São Paulo, Isso. Porque São Paulo é uma eleição que vai ter muita reviravolta e que vai ser, né, porque ela tem um caso único aqui, que é exatamente do prefeito que não é conhecido e de ter um opositor, né, tão forte quanto Boulos, além de ser, né, a maior cidade, né, a maior capital do país, etc. e tal. Mas mais por isso, porque nesses municípios que você citou, os prefeitos têm uma eleição que é um passeio, como a gente fala, né? Né, são prefeitos super bem avaliados, né? Estão ali com mais de 50% de intenção de votos, né? Os que vêm abaixo deles ficam ali nos 10%. Então, são eleições pouco disputadas, o que é normal numa eleição de incumbente, né? Como a gente falava, né? Aqui que é o caso atípico, né? Exato, a reeleição é para reeleger, né? Então, o fenômeno da reeleição é para reeleger. Então, né? Então nessas cidades que você está falando, bom, acho que a gente tem o mesmo tipo de intervenção, eu diria, que teve do presidente Lula e do PT nas duas, mas são casos bastante diferentes, né? O João Campos é um político muito jovem, né? Pode sim ser candidato a prefeito, a governador, aliás, então é importante saber quem vai ser o vice dele. Mas lá tem um fenômeno que é o seguinte, ele não pôde ter um candidato do PT, porque a Marília Reis, prima dele, foi a principal opositora dele, que era a candidata do PT na última eleição. Agora, ele pode, não é? Então, é natural que ele tenha um candidato do PT. O que ele quis fazer? Ele quis fazer a mesma coisa com o Eduardo Paes, que tem outra situação que eu já vou detalhar, e adiar essa decisão lá para julho, né? Mas eu acho que ele não vai conseguir. Eu acho que realmente, né, a gente tinha ali 2 vertentes, uma é do Humberto Costa, que é de Pernambuco, mas tem uma vertente que é curiosa, que é a do Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, que faz toda a coordenação do governo, que é de São Paulo, não tem nada a ver com... Mas ele tem um assessor que trabalha com ele, que é o Mozart, que aparentemente vai ser o candidato a vice do João Campos, que de fato pode vir a ser um candidato a governador em oposição a Raquel Lira, né, que virou, né, a governadora e a grande força de oposição hoje a esse grupo, já que Marília Reis deve sair senadora na próxima, já deve ter um acordo ali com o João Campos. O caso do Rio é bem diferente. O caso do Rio, o atual vice do Eduardo Paes é um candidato do PL. PL que hoje é comandado pelo Carlos Bolsonaro. Atenção, Carlos Bolsonaro acaba de se filiar no PL antes de fechar a janela partidária e comanda esse partido que tem como vice lá no Rio, que, enfim, não pode continuar até por essa questão, né? Então, agora o Eduardo Paes, ele
tem uma condição muito boa ali para ir para a reeleição, e ele é um político, né? Já foi prefeito outras vezes, enfim, é um político de um patamar e de uma idade, de tudo, né? Então, ele sim está conseguindo segurar, e ele, na cabeça dele, diz não. Eu quero ter um candidato 100% alinhado comigo, porque a hora que eu sair candidato a governador, ele não fala essa parte, mas ele não pode falar. Subentende-se. Mas só se fala sobre isso, né? Vai continuar fazendo o trabalho aqui, que no caso é o Pedro Paulo, né? O Pedro Paulo que foi candidato do Eduardo Paes na outra, quer dizer, quando o Eduardo Paes foi prefeito da outra vez, lá quando teve a sucessão dele, em 16, exatamente, ele lançou o Pedro Paulo, que teve uma campanha desastrosa, ficou em terceiro lugar por várias questões. Era uma campanha que aparentemente era fácil, vinha ali depois dos Jogos Olímpicos, né? Estava tudo ótimo, mas caiu aquela ciclovia, que foi uma coisa bem importante, trágica. A direita ali, né? No caso era a direita, né? A gente vai ali mudando de assunto, mas enfim, se o eleitor tem que se acostumar, ela se pulverizou, assim, um pouco como essa situação que a gente vê hoje em São Paulo. Foi o Osório na época, foi uma série de candidatos. Um pouco do cenário que se pode se temer aqui em São Paulo. Poderia acontecer, mas acho que mais grave do que tudo, ele teve aquela denúncia, né, de agressão doméstica à ex-mulher dele, que foi, enfim, um assunto muito importante ali na campanha. Hoje, o Pedro Paulo já casou de novo, inclusive o Eduardo Paes foi o padrinho. O padrinho não, o celebrante. Ele se vestiu lá, foi o celebrante. Ou seja, o Eduardo Paes e o Pedro Paulo tem uma relação de 30 anos na política e de amizade. O Pedro Paulo já foi todos os cargos importantes. Casa Civil, ali, secretário de Fazenda, de Planejamento, todos os cargos importantes. Enfim, é o cara do Eduardo Paes, e acho que ele não vai abrir mão. Só que o que acontece? Aí vai ser uma chapa chamada pura, porque o Eduardo Paes hoje está no PSD, o partido do Kassab, e o Pedro Paulo também. Então ali é uma chapa pura, uma resistência muito grande, tanto é que os partidos de esquerda fizeram um bloco agora. PT, PDT, PCdoB, Solidariedade, todos eles se juntaram para dizer, não, então tá bom, então não precisa ser do PT, mas tem que ser um dos nossos. Eles estão fazendo um esforço ali. Eu acho que a tendência é que acabe sendo o Pedro Paulo, porque o que o PT vai fazer se ele disser que é o Pedro Paulo? Vai dizer, não te apoio mais? Não, né? Porque é uma capital super importante. Muito ligada com o presidente Lula. Muito ligada com o presidente Lula, e o Eduardo, como eu disse, é um passeio essa eleição, né? Essa reeleição do Eduardo Paes, que aliás tem uma rede social incrível, né? Não sei se vocês acompanham, mas ele faz um trabalho ali muito bacana de rede social, muito interessante assim de acompanhar. Então acho que é uma situação diferente, acho que ele vai conseguir empurrar ali essa decisão. Não sei se o PT vai levar essa, nem os partidos de esquerda, não sei se vão conseguir levar essa a vice, talvez tenha mesmo uma chapa pura, que é raro, né? Sim. Você vê, mas a depender da força do candidato. Sim. Pode acontecer, mas ali ainda tem um pouquinho de emoção pela frente. Eu acho que Recife já foi, essa emoção já passou. Sila, que eu tive agora recentemente, tem uns 10 dias, eu entrevistei o Eduardo Paes. A gente estava no Rio para um evento lá da FII Priority, né? Eu fui no FII. Você estava também lá? Nossa, a gente não se encontrou e não era tão grande, né? Evento super interessante. Ali no Copacabana Palace, né? Interessante demais. Eu já tinha ido em Riado no FII. Que aí, mas você é muito mais chique que eu, né? Eu só vou aqui no Rio mesmo. Você vai ainda um dia. Eu vou, um dia, quem sabe. Mas foi legal que eu falei com ele, e conversando e tal, eu falei, prefeito, vice, como é que tá? Não, a gente nem fala sobre isso. Quem tá no poder não quer nem saber, assim, quer dizer... o que eu pude depreender ali da conversa, e que foi ao ar também já há algum tempo, é que provavelmente ele se reuniu com o Lula, e deve ter sido mais um assunto lateral, e eu acho que o Lula já deixou claro, quando fez a campanha do Boulos, né, quando ele lançou a candidatura Boulos-Marta, que o PT não ia se aliar para perder, né, e não ia se aliar para forçar a barra, que ia ser pragmático, não ia lançar, né? Ia ser pragmático e tal. Eu acho que vai rolar uma certa queda de braço, mas como você falou, né, ele é muito dominante, ele não tem nem adversário hoje constituído, né? Talvez seja o Ramagem,
É uma ramagem. Pois é, estão falando de Crivella para mim já. Cara, assim, não tem gente... E o Eduardo Paes, eu acho que nesse momento, como todo candidato que está na frente, que tem muito poder, ele está tentando trazer mais gente, né? Então ele acabou de trazer um deputado super bolsonarista, né, para apoiá-lo. Pastor, né, ele não é pastor, mas é da Assembleia de Deus, então que é um voto esse importante. eleitorado evangélico ele está trazendo. Esse deputado já disse, não, eu só vou se a condição for que o vice não seja do PT. Então, né, ele está, né, ele está ampliando. Ele ia ganhar de primeiro turno, né? Assim. Exatamente, ele está ampliando ali o espectro dele, enfim, e aí o PT deve ter uma participação no governo, mas ali a gente ainda vai ter bastante para falar até a convenção. Queria agradecer o Luciano pela parceria mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, André. E agradecer a Sila, sempre trazendo aí muitas visões e análises importantes. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. E agradecer você que acompanhou até aqui. Siga, mais uma vez repito, se inscreva no canal da Exame, siga a Exame nos canais de WhatsApp, acesse o site da Exame. Teremos muitos programas ainda até o dia da eleição. Um abraço, até mais.